Negócio envolvendo meio-campista e rival do Corinthians para negócio por jogador argentino. Busca também por meio-campista de equipe que jogará a Libertadores de 2024 e muito mais. Acompanhe por aqui para saber um pouco mais sobre os bastidores do Corinthians e todas as novidades da equipe paulista em 2024. Um dos jogadores que tem conseguido se consolidar no Corinthians em 2024 tem sido o jovem Wesley, uma das promessas da base corintiana que chegou ao time ainda em 2023 para integrar a equipe profissional e que tem conquistado os holofotes no cenário profissional de uma forma mais frequente em 2024. Sob a orientação de Antônio Oliveira, ele tem se destacado com suas habilidades de drible e principalmente velocidade, características que o tornam um jogador muito interessante dentro de campo. A crescente notoriedade de Wesley despertou também o interesse de alguns clubes europeus, levando a diretoria corintiana a considerar seriamente a possibilidade de iniciar uma negociação caso uma proposta significativa seja apresentada para o jogador, com também um valor estimado de cerca de 50 milhões de euros, equivalente a 270 milhões de reais. O jovem talento também está no radar de equipes estrangeiras desde 2023. Diante do que se foi falado, o Real Betis da Espanha surge como um dos potenciais interessados em Wesley. De acordo com informações ainda do jornalista Samir Carvalho, o clube espanhol tem se preparado para já brevemente fazer uma investida de forma mais concreta durante a próxima janela de transferências, que será principalmente na Europa. A busca por reforços que se torna no meio da temporada no futebol brasileiro. E assim, o Wesley teria assim a possibilidade mais concreta de deixar o Corinthians para ter o seu primeiro rumo na Europa. Para quem não sabe, a janela de meio de temporada no Brasil é a principal lá na Europa, pois é neste momento que lá estará se iniciando o período onde as equipes mais realizam investimentos para contratar jogadores para o início de temporada por lá. E isso, é claro, abre muitas oportunidades para que o futebol brasileiro possa realizar algumas vendas. No Corinthians isso não é diferente. A possibilidade assim de uma transferência para um clube europeu representa não apenas também uma evolução mostrada pelo garoto, mas também uma oportunidade de crescimento em um cenário altamente competitivo. E também a do Corinthians de conseguir faturar, caso consiga assim receber uma proposta que possa agradar a diretoria corintiana. Você, torcedor do Timão, o que pensa sobre o Wesley? Comente aqui abaixo sua opinião sobre ele. E obviamente, é claro, aparecem muitas especulações em relação ao futebol brasileiro e no Corinthians isso não é nada diferente. Isso porque mais recentemente foi também uma possível troca envolvendo Fausto Vera e Galopo do São Paulo que veio à tona. Isso porque os dois jogadores se encontram em baixas em ambas as equipes e assim passou a ser divulgado uma consideração de uma possível troca envolvendo os dois jogadores das equipes rivais. Fausto Vera e Galopo não vivem das melhores fases em Corinthians e São Paulo. Galopo perdeu bastante o espaço na equipe tricolor e Fausto Vera também perdeu seu espaço no Corinthians. Ambos os jogadores são argentinos e foram contratados como promessas ainda nas temporadas anteriores, onde foram adquiridos por Corinthians e São Paulo para que pudessem se desenvolver no futebol brasileiro. No entanto, os dois até tiveram alguns momentos bem positivos, mas na atualidade o futebol apresentado é longe daquilo que se realmente imaginava dos dois atletas. E por isso passou-se a ser cogitada uma possível troca entre esses dois atletas. Entretanto, é importante ressaltar que ainda de acordo com o Nicola, jornalista que divulgou também um pouco mais, não há nenhum tipo de debate ou negociação nesse sentido e que a possibilidade de uma troca para que esses dois jogadores pudesse realmente acontecer é muito improvável nesse momento. No contexto atual, como já se foi falado, Fausto Vera tem enfrentado uma redução bem significativa em seu tempo de jogo no Corinthians, o que levanta também algumas especulações sobre a sua permanência no clube atualmente. É fato que o jogador pode estar sim em busca de novas oportunidades e o mercado de transferências
sempre vai trazer possibilidades de mudanças. Porém, até o momento não há nenhum tipo de indício concreto de uma negociação para que o jogador possa realmente deixar o Corinthians. Ainda buscando arrumar a casa, o Corinthians tem realizado também algumas ações para que possa possibilitar sim a melhoria de seu plantel e fazer com que esses jogadores possam voltar a render. Você, torcedor corintiano, o que acha dessa especulação? Comenta aqui abaixo a sua opinião referente também a esse tema ligando o timão. Mas os indícios que colocam na mesa é que o Corinthians está de olho mesmo em reforçar o seu meio de campo na busca por fazer com que Antônio Oliveira tenha boas opções para o setor em 2024. Ainda do que se foi cogitado uma possível negócio pelo volante Danilo Barbosa, atualmente no Botafogo. Aos 28 anos, ele traz consigo alguma experiência e versatilidade, podendo também atuar na zaga quando se necessário. Desde sua chegada ao Botafogo em 2022, o jogador acumulou cerca de 59 partidas, 4 gols marcados, além de um passe para gol, mostrando também a sua contribuição tanto na defesa quanto também no ataque. O jogador se destaca por uma atuação como meio-campista voltado um pouco mais para a marcação, desempenhando assim um papel bem semelhante ao de Ranieri, atual jogador do Corinthians, sob o comando de Antônio Oliveira. Assim, a sua presença em campo agrega muita solidez defensiva e qualidade na distribuição de jogo, elementos essenciais para fortalecer o setor central do Corinthians e dar um pouco mais de segurança à defesa e dar mais liberdade também aos jogadores de meio de campo que se posicionam um pouco mais à frente da linha que ele costuma jogar no campo. No entanto, uma possível negociação entre Corinthians e Botafogo ainda está em uma fase de discussão, sem um acordo em definitivo até o momento. É um jogador que, sem dúvidas, tem características que poderiam agregar bastante ao time do Corinthians e principalmente ao esquema tático que o técnico Antônio Oliveira tem proporcionado e colocado em prática junto ao seu plantel de jogadores no Corinthians atualmente. Até mais pelo fator do jogador conseguir atuar em mais de uma posição dentro de campo em relação à sua versatilidade, fazem com que ele se torne, sem dúvidas, uma peça bem interessante para o time corintiano estar, quem sabe, reforçando-se assim brevemente, ainda com a janela de transferências no futebol nacional prestes a se abrir e o Corinthians ter a oportunidade de negociar o jogador com o clube brasileiro, o Botafogo. Na minha visão, é um jogador que poderia sim ser muito interessante, quem sabe possa chegar ao Botafogo em breve. Você, torcedor corintiano, acha que ele poderia ser um nome atrativo para o time atual? Deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião referente também a este atleta.